Faço a abertura. E boa noite, meus queridos ouvintes, meus queridos telespectadores do nosso bate-bola da FUMEPA. Estamos aqui hoje no nosso programa de número 7, exatamente. O contra-regra não estava sabendo, mas eu estava preparado aqui. 7 já o programa de número 7, a gente já vai pedir aos nossos queridos telespectadores, vamos compartilhar essa live, internautas, né? Internautas, vamos botar nos grupos, o Felipe que está aqui já vai entrando no Face dele, boa noite, ali. Senhores, boa noite, sejam bem-vindos, vão chegando. E mesmo sem o Felipe, sem convidado, eu vou passar para ele dar o boa noite no meio do programa. Boa noite, senhores. Vamos estar falando hoje um pouquinho na nossa véspera de estadual por equipes. Hoje temos nosso entrevistado aí, Leandro Jardim. Bem-vindo, meu parceiro. Seja bem-vindo à mesa do bate-bola aí. Vamos falar um pouquinho de futebol de mesa. Cajuzinho. Dá a tua abertura aí, Cajuzinho. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos dar uma... aquele lançamento na ponta, né? Vamos, como o Felipe falou, falar do estadual. Voltamos, senhores. Estamos com um probleminha de internet aqui, de sinal, mas agora voltou. Estamos com um probleminha de sinal aqui, senhores. Se cair, tu me avisa então aí, meu produtor, para mim não ficar falando à toa aqui. Vamos falar um pouquinho do Liso, um pouquinho da rodada de hoje. Já estamos com a rodada de hoje? Sim, tá aqui na minha... Estamos com a rodada de hoje e vamos começar com a rodada de hoje. Vou falar um pouquinho do Liso, então. Fala do Liso enquanto eu compartilho aqui. O Liso, eu vou passar a classificação hoje geral pro pessoal, aí pro pessoal ficar por dentro como é que tá o campeonato da FUMEPA de Liso, então. Deixa eu só localizar aqui. No Liso, em primeiro lugar por aproveitamento, uma surpresa aí, um excelente, com 72%, nós estamos bem no início. Tá o Gui em primeiro lugar, tá de parabéns o Gui, por aproveitamento hoje ele é o primeiro lugar no Liso. Em segundo lugar tá o Carlos Kuhn, o André e eu, o Felipe, em segundo lugar ali por questão de aproveitamento, com 62% de aproveitamento. Tem um aproveitamento mais baixo, eu tenho notado assim pelo mês de competição, o pessoal andou empatando muito a um aproveitamento até baixo, que normalmente o campeão, os dois primeiros, é na faixa de 85% aqui. Aí tá bem interessante. Daí, quem é que temos mais aqui? Depois chega o Croza, temos o Croza e o Breno, Nelsinho, Sandro Osório, a Zambuja, Boduro, Sérgio, o Regis e o Matheus. Essa é a classificação do Liso. Como é que é essa fórmula dessa competição? A fórmula do Liso está acontecendo assim. Nesse campeonato nós estamos com 14 participantes e serão 2 turnos. Jogam todos contra todos, turno e retorno. Assim que está o Liso. O Liso está um pouquinho mais defasado na quantidade, né, de números. Estamos só com 14, um número bem baixo para o tamanho da FUMEPA hoje, né? Estamos com quase 50 sócios. Só que tem muitos que estão jogando só cavado nesse momento e não estão jogando liso. Até para dar o enfoque agora, temos o Equipes, né, de cavado. O pessoal achou uma equipe aí que, se conseguir aí jogar, uma equipe de nome. Todo mundo, uma equipe com pedigree. A ordem do presidente aqui não é para falar os nomes. Então, ele mandou falar, então tá. Treino ele fechado. mandou não falar o nome, então é o Rodrigo, o Felipe, o André e o Diogo. Mas eu já tinha anunciado aqui a semana passada. Eu tentei. Eu já tinha anunciado a semana passada. Eu acho. É que com esses nomes tu escondeu o jogo, eu acho que tu tem que já botar as cartas os nomes na roda, porque não tem. Pode fazer qualquer estratégia, não tem furo. Eu sou o estilo Renato Gaúcho, guardo os nomes até entrar em campo. Até aproveitar para pedir pro pessoal do Lisa, não é que a gente não fala do Lisa, a gente não está conseguindo, por ser segundo programa, convidar mais o pessoal do Lisa, mas a gente promete pro pessoal, acompanha com a gente, que a gente vai estar falando mais do Lisa, rodada a rodada. É que por ser o programa segunda, quinta, a gente acaba não conseguindo dar aquela atenção que a gente gostaria pro pessoal do Lisa também. Mas eu vou me comprometer junto com o pessoal aqui, vamos nos comprometer da gente chegar mais junto com o Liso, né, Cajuzinho? Vamos chegar. Jogar o Lisinho também, né? Eu não sei, os caras, é que o Liso é mais como o cara vai, toma umas tundas, não vou mais jogar o Liso. Daqui a pouco ele vai no cavalo, toma uma tundinha e volta pro Liso. É porque não tem como retrancar no Liso, né? Aí a gente fica meio inseguro, umas bolas assim, meio, sabe? Né? Claro. Mas vamos lá, aproveitou que você já falou do estadual. Eu recebi aqui do outro grupo lá da federação, mais ou menos as associações que se inscreveram, né? Por enquanto são 9 associações: a FUMEPA, Rio Grandina, a FUMERG, Jaguarão, Viamão, Franzen, Canguçu, Zona Sul e HPC.
Então, e o pessoal que não vai, né? Confirmou que não vai participar, Passo Fundo e Academia. Academia não vai? Não vai. Segundo o Zilber, postou, estranho, não vai. Né? Sempre eles conseguem e a Pelotense, que não se manifestou, né? Passo Fundo também, se de repente o Antônio tá com algum compromisso, que os guri, o Antônio... que banca, né? Tal. Como eles foram no por apesar que liso, né? Então, hoje em dia deve ficar pesado pro Antônio, né? 3, né? Sozinho, né? E a Pelotense lá do nosso amigo Aldir não se manifestou, né? Eu acho que também vai ficar essa dúvida até a inscrição. Então estamos com 9 no momento. 9. Aí vai ter feche pontos de corrida, mesma situação do estadual, né? Classifica 4, são 8 jogos. Se fechar o 9, vamos torcer para que tenha mais, né? Que tenha, o pessoal ainda tem algumas associações aí que pode entrar ainda aí, né? Vamos ver se a gente lembra alguma que tem. Eu não vi o COP. O COP não tá aí, até eu não recebi essa confirmação. O COP vai. Mas deve ir, né? Não, pertinho o COP vai, ali. então já temos 10. Não, o COP vai sim, não vai deixar, não vai botar aqui pro COP. Eu acho que só não tá escrito, não sei a tua fonte, no caso, né, da informação. Fonte é secreta, né? Minha fonte poluída. Eu acho que vai dar mais. Eu acho que a gente jogou em Pelotas, aquela vez deu 16 equipes, né? Então pro Cavada acaba estando um pouco defasado, assim. Defasado não, acho que ainda tem essa semana e a outra, o pessoal, acho que mais essa semana para se inscrever, acho que vai fechar pelo menos umas 12 equipes, eu acredito que existe essa possibilidade. O que tu me diz, Caju? Eu espero que coloque, né? Aliás, até aqui na lista aqui eu não botei o gel, cara. Mas tu não tá botando, tua listinha tá minha listinha tá furada. Né? Vamos colocar então, colocando o gel aqui já ficamos com 10. Na hora do programa. Eu acho que o estadual fecha com 12. Eu acho que fecha com 12. Mas o COP, o gel. Eu acho que fecha com 12. Tem duas aí que eu jogo com certeza, vão estar jogando. O gel e o COP. A Fumerg não tá aí? Tá aqui na lista. Tá. O gel e o COP aí com as duas já tem 11. Acho que fecha em 12. O presidente daqui a pouco dá uma ajuda ali e fecha com 12. Hoje estamos no Salão Nobre aqui, estamos num local diferente, na mesinha. Mas aí, falando do estadual, aí, quem que você acha que são as peças que virão? Tá travado o meu aqui, tá travado ou tá rolando legal? Vamos fazer um exercício de pensamento aí. Rio Grandina, quem é que vocês acham que... Rio Grandina, Cavadinha, acho que o Garima. Silvio? Garima, Silvio, Duda, o Michel. Acho que o Michel não tá jogando com frequência, não sei. Não, tu não sabe, né? Tu que é o homem das informações, como é que eu vou saber? A gente vai colhendo, a gente vai colhendo. Grabalska? Não, a Rio Grandina, a equipe, normalmente eles conseguem botar uma equipe coesa, né? A Rio Grandina, com a equipe que ela for, ela vai forte. Não, tem o Ademir, né? Exatamente. Azevedo. Azevedo, qualquer... Tem o pessoalzinho parelho, né? Eles botam uma equipe competitiva para tentar o título, né? Com certeza, isso eu acho que... Tradicionalmente tem peso na hora de jogar. É que não, eles têm bons jogadores, né? Eles têm jogadores num nível... Tem um muito diferenciado e os medianos deles já estão num nível acima, já são competitivos, são bem competitivos todos ali, não tem... Pegar ali o pessoal que vai jogar fora são os competitivos, que nem a Fumerg. Pegar o pessoal que joga fora é meio parelho, assim, também. A Fumerg, quem é que você acha que vem? Índio, Diogo, Vavá. O chinelão do Índio. Desculpa. Não sei se... Eu sinceramente, na Fumerg, eu não sei. Tem o garoto aquele também que vem jogando muito bem nos últimos campeonatos, não me lembro o nome dele agora, que me fugiu. Sei quem é. Daqui a pouco vem o nome. Tem agora que foi bem na Copa do Brasil também, o Terroso, né? Terroso. O Terroso é um jogador bem regular, né? Tchau, Vitor. Joga o jogo bem regular. É que com equipe, eu acho que isso equipes, no meu ponto de vista, agora vou dar uma opinião pessoal, o Equipes deu uma defasada com 3, no meu ponto de vista. É difícil tu avaliar uma equipe com 3, assim. No meu ponto de vista, quanto mais pessoas... mais tu define realmente uma equipe, né? Mas só que ao mesmo tempo as associações, devido a custo, hoje em dia até a inscrição já está um pouco... Isso. Já está um pouco cara e tal, tem mais coringa. Hoje o custo para 4 ir só de inscrição é 370 e poucos reais, né? Isso. Já é um custo alto, mais viagem, mais hotel. Mas o ideal, acredito que a equipe era ou poder botar mais de um coringa.
Não ter pelo menos o custo de inscrição do Coringa, porque já que é 3 que jogam, paga 3, de repente poder botar 3 Coringa, por que não? É porque com 4... Pra ter com mais gente, porque daí a associação que tem mais consegue ir com mais, aí tu põe mais, porque Coringa é interessante, eu acho interessante de repente se a gente pudesse botar quantos Coringa fosse. Pode trocar. Com 4 já fica com cara de equipe, com 4 é equipe. Por exemplo, se você... você... Não que não seja equipe, né? Não dá pra também tirar o breu, né? Não é tirar o breu. Vamos dizer, numa situação que joga 2 equipes com 4 mesas, né? E uma equipe joga por empate, essa equipe tem que se defender por 200 minutos. E com 3 mesas você já reduz para 150 minutos, entendeu? Tu afere melhor, de certa forma, fidedignamente a equipe. Quanto mais gente, mais tu afere a equipe da associação. Quanto menos pessoas, menos número, mais individual, exatamente. Porque ainda mais que acontece, você faz um gol na equipe, ali são 3, outros 2 fecha e às vezes tu consegue manter o jogo inteiro assim, mas é pra todo mundo, né? Não tira o breu, não tira... Acho que só pra brilhantar e conseguir botar mais pessoas no evento... eu estava presente na reunião. É de se pensar, Eu estava presente na reunião em que foi lançada a ideia de diminuir de 4 para 3. A ideia, basicamente, na época que estava o Silvio na federação, era que pudesse aumentar o número de equipes com essa diminuição de participantes, porque o equipes geralmente estava ali entre 8 e 10. Então a ideia que é? O pessoal colocava sempre aquela dificuldade de juntar 4, O que houve? Se deu, eu não me lembro qual associação que deu, a ideia se diminuiu. Só que o que acontece? Acaba sendo que continua sendo as mesmas. Uma que outra, então a gente pode ver agora. A gente tem 9 que são confirmadas, e tu coloca mais o COP e o GEL ali que esquecemos 11 e fechou. Na verdade a numeração não muda. O que eu acho que aconteceu na época também tinha associações, às vezes a gente pensa muito, não vou citar nome de associação, a gente acaba pensando muito no umbigo, assim, digamos assim, vou botar 3, que na minha associação 3 eu consigo sem. Sim, toda associação, claro, o campeonato, o nível do campeonato fica, de certa forma, fica alto no sentido. 3, em todas as associações tem 3 jogadores regulares, 3 jogadores... Pode ter um que de repente é um que ainda não tem um grande título, alguma coisa, mas tu consegue botar 3 de nível. Com certeza, os jogos ficam num nível muito alto com 3. Mas ao mesmo tempo não sei, é difícil de... É aquela uma coisa, cara de equipe. É mesmo, difícil de tu dar uma... Ser incisivo, né, na questão de alguma argumentação, mas eu acredito que de repente tem uma alteração de poder botar 2 ou 3 coringas para ir mais gente pro campeonato, sim, eu acho que é legal a associação. Pra gente não... Outra coisa também que eu acho que é interessante aí, não ter uma equipe só representando a entidade. São ideias que é bom a gente... Isso aí eu acho que está na hora, por exemplo, a Rio Grandina deve ter 2, 3 equipes lá. Mas aí isso é complicado. A FUMEPA tem 2, 3 equipes para colocar. Isso é complicado. Vai sempre ser complicado. Imagina se as duas se enfrentando, se uma empatar e já tem um... Mas tudo é uma experiência. Também. Mas no individual não tem como, né, cara? Não tem como. Na equipe... Mas isso é relativamente aqui. O que a gente acaba? A gente não pode, no meu ponto de vista, em quesito federação e tal, a gente não pode também... Que a gente limita, né? Por exemplo, a FUMEPA hoje, quase 50 sócios. A gente joga com 3. Muita gente fica de fora que queria estar participando da equipe. E não é só a FUMEPA isso. Outras associações também que... E pro campeonato fica maior, mas é criar um mecanismo. Mecanismo é uma palavra que é difícil. É um mecanismo. Mas, digamos assim, criar alguma coisa. De repente essa do Coringa é legal pro pessoal viajar junto mais, assim. Conseguir com mais gente na viagem. De repente, o cara vai de Coringa para participar junto. Poder trocar, ter mais esquema de trocar, porque na verdade o Coringa hoje não está sendo tão tático, né, com 3. Porque normalmente a equipe é bem coesa, aí se tu trocar, bem dizer, não altera muito, só faz um revezamento, né, daí a parte do Coringa, já, de repente tu pode levar 2 Coringa, olha que legal, 2 Coringa, 3 Coringas, por que não? Sim. É uma questão de se pensar. Mas só voltando aqui, não deixando de divulgar as outras associações, Jaguarão, acho que vai vir os Pichon. Jaguarão vem? Mas Jaguarão tá aqui. Tá na tua lista? Tá na minha lista. Essa lista é suspeita? Já não tá suspeita, mas eu acho que Jaguarão deve vir o Jaires, ali o Pichon,
o Alisson, né? O Alisson Pichon. Vai vir mais alguém que eu... Não, Jaguarão. Infelizmente eu não gravo E o o nome pessoal de todo mundo. Livramento não vem? Olha, eu até aqui, até onde que eu li no conjunto O aqui da pessoal obra, tinha que vir. Pois é, eu acho que o pessoal tá jogando no nível, né? Chegando nos campeonatos. É, né? pra eles a gente, tiveram a gente um campeonato. não tem visto o Livramento no estadual por equipe, no né? equipes, é, É. coisa tem que vir. Ficaria muito feliz aí de ver quando... tu como Viamão, como é que é? Tu conhece Eu lá sou a do Fumepa. Não, você mora lá dentro da Não, mas Alemanha eu- Oriental. Da Como Alemanha é que, Oriental. como é que Olha, é lá? eu vou Como é que dizer, tu, eu vou dizer o como seguinte, espião, assim, ó, como é que como tu acha espião, que Viamão vem? Viamão teve vamos dizer assim, um revés nesse final de semana, que informações foram me passadas. Foi bom falar de Viamão, foi bom falar que de o Dirceu, Viamão. que o Dirceu no final de semana atropelou o Fábio de Leone. Que isso? Atropelou o Fábio de Leone Nos pênaltis? no torneio Já da que eu fui Copa do citado, Mundo. vou chegar no programa aqui. Que isso, Gui? Fazão? Bagunçou o negócio. Fazão? Já bagunçou o coreto. Não, não foi isso, Gileone, não foi atropelo, não. Já bagunçou. Foi coisa de jogo, foi. Aquela boa, entrou uma. Não, mas Ninguém só um conhece. pouquinho, só um pouquinho, o Não pessoal não conhece. está entendendo do que se trata. O que que pessoal fim de que não semana? conhece, esse aqui é nosso produtor, Explica a situação. Dirceu. Se eu dar uma palavra então, Dirceu, já que tu Produtor, invadiu o se apresenta programa. aí. Já que eu invadi o programa, na verdade eu entrei aqui só para fazer um agradecimento. Esse final de semana eu joguei um torneio amistoso. Teve um representando- evento lá, teve isso? um evento em Canoas, Viamão, representando torneio. a FUMEPA e o pessoal de Canoas lá, super gente fina, a recepção nota 10, a organização nota 10, a associação está começando agora. Não está na federação ainda, mas em breve eles vão. Canoas não tem representante na regra brasileira, é um pecado. Canoas, um monte de gente que tem lá, apaixonados por futebol de mesa, só tem gente da gaúcha, precisamos da regra brasileira. Então, Paulo Marcos, presidente da LUC FM, Liga União Canoense de Futebol de Mesa, nos recebeu com maestria, eu da FUMEPA, os de Leone de Viamão, o pessoal da Zona Sul com o Mário, o pessoal que foi jogar lá, torneio domingo, show de bola. E só agradecer, espero que eles compareçam aqui para conhecer a nossa estrutura, o pessoal que joga aqui, tudo. Assim, nós jogamos a essência do futebol de mesa lá, que foi a amizade e curtir o ambiente. O resultado foi o que menos importa. Tanto é que até eu ganhei medalha, para vocês terem uma ideia do troço. Então, o resultado foi de menos. Então, eu agradeço o Paulo Marcos, o Cláudio, que foi o grande campeão, que é da casa, o Rafael de Gravataí, além de jogador, é fabricante de futebol de botão. E então, só agradecimento. E de Leone, não foi atropelo, foi 1-1, foi nos pênaltis, né? Eliminou, tu foi quarto lugar, é isso? Quarto Dirceu? lugar. Pô, meus parabéns, Perdi Dirceu. pro Mário a decisão de Legal. quarto lugar, mas Foi a primeira chegada entre os quatro no campeonato. Primeira. Pô, Dirceu, meus parabéns então. E aqui Valeu, dentro é isso aí. difícil de jogar, então mas a gente aprende, né? Legal essa iniciativa de fazer esse campeonato pro pessoal que ainda não tá, né, na parte alta, assim, mas não é tão competitivo, ter a possibilidade de participar. Vamos tentar fazer, de repente, aproveitar o gancho na FUMEPA, assim, fazer um campeonato que não possa participar ninguém da primeira, uma coisa para... Ou 2 campeonatos, fizemos primeiro uma coisa assim, mas o pessoal que não joga fora. É interessante a gente criar, né, essa integração alternativas. é bem válida, bem válida. Ou uma integração, de repente, marcar com eles uma integração. Agora, Isso aí foi cansado. tu organiza aí. Não, isso é assunto presidencial, então, mas... Não, boa vamos ideia. conversar, vamos Boa fazer um ideia. esqueminha, vou retribuir, pessoal. né, o Valeu. acolhimento deles, é interessante, né? Então tá, bom programa pra vocês. Vamos lá, vamos seguir a pauta que o horário hoje. Nós temos Então vamos entrevista. falar agora da rodada. Vamos para a rodada. Vamos falar da rodada, o Jefferson vai começar então a passar os resultados, Então, vamos vamos lá. dar uma comentadinha. Elisandro 1, Felipe Passos 3. Elisandro 1, Felipe Passos 3. Olha, escorregada do Elisandro. Olha aí, pessoal! Que isso, hein? Leandrinho, hein? Nome Aqui, do ó. patrocinador aí. Salazar Eventos. Salazar Eventos. Não, é do... Só aproveitar Teu que primo lá, teu primo que... Só aproveitar para dar um gancho, não Teu foi primo, Salazar Eventos, foi Personal Tech. Opa, dessa não tem nada a ver com o Salazar, foi Personal Tech aqui, Olha aí o pessoal. salzinho aí na batatinha, hein? Só para dar um recado aqui que chegou aqui, mandar um abraço pro Carrara, que tá sempre acompanhando aqui, Um abraço, sempre ligado. Carrara. Maurício Santos.
O Dirceu, nosso produtor, e o Fernando Tilma mandou uma mensagem interessante de nós comentar, só para nós fechar o Equipes. Claro. Boa noite, gurizada, uma sugestão dele. Quem sabe poderíamos fazer o Equipes livre e veterano junto. Dividiram equipes, fazer Não, ser 2 equipes. Ele está dizendo sim. fazer no mesmo dia, fazer uma Equipes veterano. É uma possibilidade interessante. uma ideia para... Tem que se organizar, fazer sua base parlamentar, né? Para poder ter voz democraticamente pedir ao presidente CEPEL Com certeza, mas entrar isso em ata, alguma coisa. com certeza que acaba no programa, o pessoal, a gente acaba já discutindo, né? Daí o pessoal já usa como ferramenta de nós começar um diálogo para tentar melhorar, porque a ideia é sempre nós melhorar o Rio Grande do Sul, melhorar o futebol de mesa, melhorar nossas competições, ver o que talvez, porque que as situações que há como melhorar, né, digamos assim, de certa forma. Mete a rodar 3-1, Felipe Passos em cima do Elisandro, então. 3-1. O resultado Bom pro Felipe Passos, recuperou. As últimas 2 rodadas deles não tava tão boa. Baita resultado. O Elisandro já tá no meio da tabela. Já tá perigo já tá perigo de não conseguir a classificação. Ver o que é a segunda divisão. Estamos falando da segunda divisão, né? Esse resultado. Mais jogos, eu vou primeiro pegar aqui os da segunda divisão. Leandrinho 0, Maurício Santos 0. Joguinho, o que tu me diz, Leandrinho? Aproveitar o joguinho, o Maurício tá encardidinho, né? O campo tá fechadinho. A gente pegou uma mesa bem pesada ali, porque a FUMEPA tá em reforma aqui, o pessoal tá sempre querendo melhorar. É a mesa. E a mesa bem pesada prejudicou ele, me prejudicou Os dois, também, né? mas no final o 0-0 foi justo. Foi justo. É isso. O Maurício é um dos que anda evoluindo, né? Ele tá invicto na segunda divisão. Tá invicto, Então, fazendo tá fazendo uma outro baita jogo campanha. aqui. Quer classificar. Outro jogo que das 20 horas já. O Elisandro se recuperou e venceu por 3-0 o Moisés. Um resultado bom, mas é que o Moisés ainda tá, ele vem numa situação ele vem numa situação, antes ele tava fazendo um crimezinho, agora que ele parou de vir na associação, e quem tá começando, quando tu dá um vácuo de não vir na associação, fica 2-3 semanas sem vir, tu não pode, quem tá iniciando não tem ainda aquela base bem sólida, é complicado. Outro jogo, o Nazi venceu por 1-0 o Christian. E o Sérgio... Nazi, 3 pontinhos no Christian, jogo no Salão Nobre. Jogo no Salão. E o Felipe Passos fez mais 3 pontos, venceu o Sérgio por 1-0. 6 pontos de recuperação. Não, teve meu jogo também com o Christian, 1-1. Mas aí depois, acho que é no outro depois. É o horário das 9. No horário das 9. Aí agora, no horário das 7 da primeira divisão... Foi quanto jogo, Josinho? 1-1. Tive que parir um pouco o espinho. Manteve a... Que é aquele jogo, né? Começa a dar um escorregão. Eu vou chamar o Christian pra entrevista pra ver qual é o clássico do Christian. Eu já sei qual que é. Se criou um clássico e o Cajuzinho não consegue vencer o Christian. Não tem jeito. Mas a gente salvou no último minuto, né? Ué, tava perdendo? Tava perdendo. De novo? Saí perdendo e teve que sair um pouco espinho daqui de trás aqui até para poder Então empatar. o Cajuzinho estava fervendo na mesa. Estava a panela de pressão fervendo, fumaça saindo da cabeça. Pra sair alguma jogada. E conseguiu o empate. Esse futebol de mesa. Primeira divisão, então. O Dani venceu por 1-0 o Lofrano, né? Dani 1-0 no Lofrano, o Lofrano anda. Ô, Lofrano. Abre teu olho, Lofrano. Abre teu olho aqui. Abre teu Nossa olho. Senhora. O Felipe venceu por 1-0 o Gustavo. Baita jogo, Baita Gustavo. jogo, Gustavo 3 pontinhos, necessário. 1-0. O Gustavo tá jogando muito bem. O Diogo Difícil empatou em chegar, 0-0 contra o Moleque Empate. Moleque empate? O Gui só empata. É que aí que tá, o Gui, todo mundo São já começou a 7 falar que ele é jogos, gente 6 grande. empate. Mas é a primeira divisão, né? Cabe ressaltar que o Gui subiu agora no último campeonato, né? É a primeira vez dele na primeira divisão. O campeonato dele é pra ele se manter na primeira divisão e ganhando aquele caldo. Mas com certeza, o Gui já é a primeira divisão, Exatamente. Difícil. Empate não é ruim na primeira, né? O Lofrano se recuperou, aí venceu ao Vlad por 2-1.
Patrocínio Personal Tech, vou repetir, hein? Não foi o Personal técnico. Personal Tech patrocinou aí a nossa batatinha hoje aí, pessoal. Personal Tech. Exatamente. Precisando aí de alguma coisa, computadores, empresas principalmente, a Personal Tech está aí. Pesquise aí no Google, Personal Tech, vai achar. O André se recuperou depois da semana passada em que ele deu umas derrapadas. Hoje venceu o Chico por 1-0. Venceu o Chico Venceu 1-0, por disse que 1-0. foi... Foi um parto. Não, é que quando fala do André, o André tá dando umas derrapadas, mas ele tá em terceiro lugar no campeonato. O André tá num patamar que terceiro lugar. Tu já fica meio... Exatamente. Que nem o Rodrigo. Agora o Rodrigo tá ganhando de 1-0 dele em cima. Tá vendo o jogo agora da rodada, por isso começamos o programa um pouquinho atrasado. Mas tava o Rodrigo ganhando de 1-0 do André ali. Mas primeira divisão é isso, né? Faz parte. Depois o Rodrigo fez 3-1 no Jefferson, em mim. Virou o jogo, já saiu ganhando, né? Não, Ou tu empatou não, o golaço que tu saiu berrando ali. Eu empatei o jogo. Foi um golaço a bater que, olha, ele ficou... Pô, galera, desnorteou ele. Mas aí no final ele fez... depois... Aí no final ele fez um lançamento de 3 dedos lá na ponta que ele encontrou o botão dele, que aí pegou a defesa de calça curta. Fiz o olho gordo, quis fazer a virar 2-1 aí. Ô pessoal aí da plateia, batatinha. O Vila... Pode pegar o Vila aqui, no pode seu pegar, jogo. Pode pegar. O Vila venceu por 3-1 o Dodô, né? O Dodô que também tá lá embaixo, tá derrapando, né? Dodô tá com... tá perigo. Tá perigo, Tá né? perigo. Lofrano é perigo, hoje é o Lofrano. O Vlad, Dodô, muito Vlad. Vlad. E o Vlad hoje que ele tinha um jogo com o André e não sei o que houve, o Vlad, não sei se brilhou algum compromisso, alguma coisa que ele não conseguiu jogar. Ou ele já prefere perder. Tô brincando, Vlad, que isso. Eu digo, tem que jogar esse jogo, Vlad. Pô, empatezinho com o André ali. Seguindo aqui, o Dani fez mais 3 pontos, venceu o Azambuja por 1-0. Quem não joga com o André, não joga comigo. O Dani venceu por 1-0 o Azambuja. Quer dizer, o Azambuja é Dani outro bem. também que tá lá embaixo. É bom comentar o Dani, eu acho que quanto tempo ele tá na primeira divisão? O Dani tá na primeira divisão e ele tá vários. se mantendo, ele classificou no octagonal, daí não fez ficou em 6º lugar, dentro dos que estavam, um baita resultado. E agora ele tá nas cabeças ali, ele tá brigando para ficar entre os 4. Hoje ele fez 6 pontos. Hein? Hoje ele fez 6 pontos. Dani 6 pontinhos. Não, fez 7, Tá bem, né? porque aqui na rodada das 9 ele empatou em 0-0 com o Rodrigo. Segurou o Rodrigo. Olha só. O Rodrigo que vinha nas cabeças ali, 2 pontos. Tá em quarto ali. O Dani tá bem, Aqui tá voltando, outra- tá achando o futebol de mesa dele de novo. Achando. Outra rodada, o Diogo e o Felipe empataram em 1-1. 1-1. Quer dizer, os dois, um segurou o outro. Foi no detalhe ali, o joguinho foi bom. Eu acho que justo o empate. Até tive uma chance boa ali, mas pelo jogo eu acho que 1-1 tá de bom tamanho. Foi o resultado. Tá bom. No jogo dos desesperados. As circunstâncias tá O jogo razoável. dos desesperados deu 1-1. A Zambuja e Dodô. Ali a briga pra quem fica. Ali vai briga pra quem fica e os dois vão ficar juntos. Estamos no primeiro turno, né, da primeira divisão. Ainda tem bastante campeonato, mas é que como a primeira não dá folgas, se tu bobear, daqui a pouco tu não te recupera mais, né? O Vila venceu por 3-0 o Lofrano. 3-0. Você- A Lofrano tá na Berlinda. Hoje Vamos acordar. Hoje são. Olha os cavalinhos, o Lofrano é o cavalinho, vamos fazer os cavalinhos agora, nós vamos inventar os cavalinhos. O Lofrano tá lá atrás. Já tá no barro. Ó, meu Ô, diretor, ô, meu Lofrano, diretor, já tá sabendo pra próxima. Ó, hein? os cavalinhos, vamos bolar os cavalinhos, hein? Tá lá atrás, o Lofraninho tá lá patinando, pá. Mas é do game, é do game. faz A parte. primeira divisão é terror, a segunda divisão não tem, é difícil, né? É fácil pra faz ninguém. parte. Se engana quem acha que é fácil. Depois no jogo seguinte o Gustavo novamente voltou a perder, perdeu por 2-0 pro Jefferson. O Jefferson, hein? Eu acho que o Gustavo já foi querendo ele jogou mais pra frente contigo. Veio Comigo um fechadinho, Não, daí não, perdeu de 1-0. O pior é que Aí deve ter, agora tem que ganhar do Jefferson. Daí Não, pior foi bom que- ele ter jogado antes comigo, Vou Pretinho. dizer né? o seguinte, Ser assim, ó, sincero. ele veio com muito respeito, jogou com os botões lá atrás, eu tive que parir uma bigorna pra conseguir. Depois que eu fiz 1-0, ele resolveu vir pra cima. O Aí, Gustavo tem que cuidar, né? não, Porque tem que depois gostar. do título dele da Copa do Brasil, semana passada ele perdeu 2. hoje Mas perdeu deu as mais duas. E, Tá ali. e tá jogando bem. Não, é uma jogando coisa, muito bem, muito ele bem. Ele tá, pelo menos comigo, jogou bem. Ele jogou muito, muito bem.
todo mundo joga bem comigo também. Eu jogo com 10 atrás. Vamos jogar pra frente. Volta do... É o preço. Ah, o retrancão, empatezinho, agora- o cara sai na... E aí agora os jogos, Mas é do game, é do os jogo, jogos faz da parte. segunda divisão. Tem mais um aqui. O Chico empatou em 1-1 com o Moleque Empate. Gui? Sim. Né? O Gui chegou ao seu 7º jogo de empate em 8 jogos. E pela segunda divisão... Urgente. Tanana. Aqui, ó. Paloma Ribeiro mandando uma mensagem urgente pro Dirceu. Dirceu, pode trazer essa batatinha. Ó, Dirceu, a Paloma aqui, ó. Ó, Paloma, nós vamos dar jeito que ele vai levar uma batatinha pra ti. Vai abrir, vai tirar o escorpião do bolso. Vai tirar o escorpião do bolso e vai levar pra patroa uma batatinha hoje. Ah, agora que eu botei no briga agora. Encerrando- de que chega que tem a batatinha. Encerrando os jogos da noite, o Maurício venceu por 4-1 o Matheus. O Leandrinho venceu por 2-0 o Gui Bukowski. Gui Bukowski é um... a Clube É uma Guilherme mistura entre Bukowski. Guilherme Bukowski. O Elisandro se recuperou, fez 3-0 no Regis. Não, então o Elisandro fez não foi ruim. Não foi ruim, né? Não. De 9 ele fez E o 6, às vezes Regis- tu empata 2 é pior. E o Fez Regis de se 9 fez recuperou 6. no jogo seguinte, Recuperou vencendo Elisandro. por 3-0 o Guilherme Bukowski. O Bukowski. O Bukowski. É, o Bukowski não, também não tá. Então- Achei que ele ia estar brigando para estar entre os 4 ali, já tem que dar uma... reencontrar o jogo dele. Com os resultados dessa noite, o André, o Felipe e o Diogo estão ali, cabeça a cabeça, disputando o primeiro e o segundo lugar. Perdi a oportunidade de passar o jogo, que eu saí vencendo o jogo, né? Sim. Mas é do jogo ali, o jogo não estava meio... Em terceiro lugar, meio acredito. faceirinho os dois ali. Em terceiro lugar está o Da mesma o André e o equipe, Rodrigo. aquela coisa, não é o momento de ninguém vencer ninguém. ninguém mexer O com empatezinho é o melhor Tá resultado. tudo Talvez certo. os dois vão jogar a equipe semana que vem, não é pra ninguém ganhar de ninguém aqui. É verdade. É um momento que da equipe ninguém pode bater em ninguém, pra não deixar ninguém magoado. Esse classifica quanto? 4 pra... Não, é É turno e retorno, é ponto corrido. Ponto corrido. Esse Em é terceiro, regularidade. Em terceiro, o André e o Rodrigo estão ali disputando também cabeça a cabeça. E em quinto, estou eu e acredito que o Dani tenha chegado Eu nessa acho- pontuação. Pode ser, ó. Se é que tu não passou aí com esses teus resultados. Não, eu já. Vai antes chegar da o rodada, resultado eu tava aqui, em vai quarto. chegar um Vai resultado chegar aqui. 1-1 Ó, é tudo que eu queria. Temos que ir para entrevista, né? Vamos para a entrevista, só mandar um abraço aqui, pessoal, o Eduardo Terroso aqui, o Terroso que nós comentamos até, né, que ele pode estar participando da equipe aqui da Fumerg, né? Fumerg, o Terroso é a Fumerg, né? Mandar um abraço pro Terroso aqui, o Elias, grande Elias, saudade, meu Elias, quando aparecer, sabe, né? Tem a obrigação de vir com a gente. Vamos fazer a nossa entrevista, então, acho que é isso, a parte de futebol de mesa. Tu não falou quem vem de Viamão. Quem vem de Viamão? Mas ele não é... É a família de Leone e o Pérez. Como eu já estava do outro lado da fronteira, a Franzen vem com os 3 de praxe, né? Leão, Robin e Pufal. Talvez Pufal não estava jogando esse semestre, mas eu acredito que sejam esses 3. Uma boa equipe, né? Respeitosa. Canguçu vai vir o Cepel. Tá chegando as informações agora, hein? Ah, mas eu colho, aqui eu vou Olha colhendo aqui, só. rapaz. Eu tenho aqui contatos aqui. Repórter trabalhando. Canguçu, acho que vai vir o que faz o botão lá, o Cepel, Gabriel e Gabriel, Eduardo. Cepel e Eduardo. Zona Sul. Quem tem uma casa grande, hein? Onde vai ser o campeonato mesmo? Se quiser convidar, Só lá, é. tem um quartinho disponível. Estão na área. Zona Brincadeira. Sul eu não tenho quem vem. Acho que talvez o único que deva ir deve ser o Birgel, deve vir mais 2. E HPC, o Humberto e mais 2 que eu também não conheço. Resumindo, tu não sabe nenhuma equipe, sabe tá nada. só chutando. Só chutando. Só. Vamos para entrevista. Não, Eu é já o tinha que a falado gente da tem. equipe, tu voltou pra equipe Não, pra mas eu tenho dizer, que. pra tu confundir Mas eu mais. tenho que fazer uma confusão, cara. Tem que botar uma interrogação na cabeça de todo mundo. Mas pelo jeito vai ser 11 ou 12 equipes. É. Depende, né? Tem umas que de repente conseguem na próxima semana aí se empolga e... Tomara que vá, né? Livramento, esse pessoal aí. Quanto mais melhor, acredito eu. Então tá, vamos fazendo as entrevistas então, gente. Vamos. Tem mais alguma consideração aí pra... Batata tá uma delícia. Não. Tá uma delícia, eu acho que vocês têm que oferecer ali pro pessoal, né? mas Eu quero mandar uma.
Patrocínio Personal Tech, Batata. Eu quero mandar um abraço Personal a toda a nossa assistência. Nós temos mais de 30 botonistas aqui da FUMEPA que estão assistindo o programa e a gente quer mandar um abraço a todos que... De certa forma, a nossa audiência tá baixa porque eles estão todos vendo aqui em vez de ver. Mas o pessoal assiste depois, dá uma olhada num trechinho e coisa. A gente vai tentar, com o tempo, a gente vai tentar deixar um pouco mais dinâmico o programa, porque acaba se alongando e a gente não consegue falar de... Então vamos para a entrevista. Vamos para a entrevista? Vamos Então pra tá. entrevista. Leandrinho, vou te fazer umas perguntinhas aí, eu acho que tu já conhece a nossa entrevista, para o pessoal te conhecer, né, dentro do futebol de mesa e tal. Quem não te conhece ainda, que muita gente já te conhece, já é uma figura Carimbada. conhecida, já com pedigree, digamos assim. Já tem alguma... Leandrinho, fala para nós o teu nome, a tua idade, onde tu começou a jogar, como tu começou a jogar futebol de mesa. Leandro Luiz Furtic Jardim, eu tenho 43 anos e comecei a jogar futebol de mesa, vamos dizer, na regra brasileira, em 1989. 89, ano que vem 30 anos. Clube recreativo, não, na época era a Vila da Riocel que a gente jogava, na verdade tinha os dinossauros lá, né? E quem subia o morro lá era eu e o André de ônibus lá, cada um com seu isso time. vocês gurizadas, com que é isso aí? Sim, Quase 14, 15 anos, legal, né? E quem te levou, como tu conheceu o futebol de mesa, assim, como é que foi, como tu conheceu esse nosso mundo que a gente... Não, eu sempre joguei futebol de mesa puxador, né, na regra, eu acho que todo mundo começa o puxador, e a gente tinha uma turma grande que jogava na casa do André mesmo, desde aquela época já era meu filho, já naquela época do puxador. Aí, desde aquela época tinha casa grande, né? Não, Vou botar uma parentada lá dentro. E era uma galera, acho que essa galera aí que joga hoje aí surgiu aí grandes campeões aí. Show de bola, Leandrinho. Que massa. Aí foi lá que foi começando, Leandrinho. E Leandrinho, agora a parte, vamos ver aqui. Qual clube que tu joga, o time que tu joga? Joga, que te fez tu escolher esse time hoje? Cara, eu jogo com o Fluminense do Rio de Janeiro, porque o meu falecido pai gostava muito do Fluminense. Ele era gremista, mas gostava, todos os jogos do Fluminense ele assistia. Empatia pelo Flu. E meu pai morreu em 2010, mas ele vinha já lutando já desde 2007 com uma 2008 com uma doença, né, e tal, e quando eu fiz esse time em 2008, eu fiz uma homenagem a ele. Uma homenagem exatamente. Pro pai, show de bola. E me diz uma coisa, Leandrinho, tem algum jogador que tu te espelhou no início, quando começou a jogar, assim, que serviu de exemplo pela técnica, que tu ia próximo da mesa, esse aqui eu vou cuidar esse jogo, já na regra brasileira, Sim. Se alguém que tu admirava jogando, assim, ou mais de um, pode citar alguns nomes, de repente. Acho que o Diogo, o Malé, eu, o André, o Wagner, que hoje está jogando em Viamão, a técnica mesmo, a gente viu muito o Paulo Scheiner, né? Que era, para nós, jogava muito mesmo. Os dois uma técnica invejável, assim. E a escola que a gente viu ele jogando, apanhando muito dentro da associação, né? Perdendo para ele, vai absorvendo esse... Esponja. E depois, eu costumo dizer, a persistência a gente aprendeu com o Nelson, né? O Nelson é um cara que incentivador, passava na minha casa, na do André, para levar nós para jogar futebol de mesa, né? E o Marcos, cada um assim, eu vejo uma particularidade em cada um, né? O Marcos Steiner, no caso, o Marcos sempre foi um regime meio militar, sabe? Ele levava a gurizada em cima. Sim, ele é o cara... Exatamente, E o cara que mais treinava mais de regrado, todos né? Que eles... dava mais assim, já o pessoal ser mais regrado. Isso. Que na verdade o futebol de mesa para nós foi muito bom porque, né, Felipe, porque queira ou não queira formou um caráter, né? Como esporte, né, Leandrinho? O esporte tirou muita gente. Em vez de estar fazendo bobagem, exatamente, tá em esquina exatamente. E coisa, tá? Porque queira ou não queira, tu tem os horários que tem que ser cumpridos, tu tem a tua responsabilidade já desde novo com as tuas coisas, né? Com acho certeza. Que não, o futebol de mesa nesse sentido. E em termos de treino, assim, psicopata, assim, era o Leandro Fraga, que é o Leandro Nange, que todo mundo conhece, sim, aí, sim. que é uma enciclopédia o homem. Leandro, gente finíssima. Exato. Isso no clássico eu vejo dessa forma, um jogo que tu sabe.
Porque às vezes tu vai, por exemplo, tu joga pelo empate comigo, é um jogo, pô, tu já joga certinho, daí tu... Aqui na FUMEP é muito difícil, né, cara? Porque os jogos são muito difíceis, né? O André eu não considera um clássico porque eu tenho uma grande vantagem sobre ele, entendeu? O clássico é quando um ganha e o outro ganha na outra semana. O jogo é, Então, o jogo é imprevisível, tem, né? Esse sabe, é mais, o filho é mais previsível, né? exato. Ou é um empate ou é uma vitória. Exato. Não, mas aqui a gente tem o Diogo, o Felipe, o Rodrigo também pode me chamar que não é clássico, o Rodrigo sempre me ganha, então é complicado mesmo. É difícil, cara. Aqui o nível é muito alto, né? uma pergunta difícil, sim. É difícil de... A gente vai reformulando devagarinho as perguntas, a gente não acabou não tendo tempo. Mas só que é uma pergunta nesse sentido que às vezes pro pessoal até mais... O pessoal mais que está iniciando, às vezes tem um jogo que é como o pessoal tem comentado, mas é que já para nós se torna diferente, né? E aqui, Felipe, o que eu vejo assim, dificuldade é que tu, de repente tu empatando com os de ponta, tu não vai chegar. O interior é forte. O interior o interior tu lá. não pode, porque é exatamente onde tu perde os campeonatos, muitas vezes é naquele joguinho que tu... Exatamente. Joguinho não, pode dizer, né? Um jogo, é os jogos ali que tu precisava fazer os 3 pontos e tu perde ponto. E é difícil, né? É difícil. Porque agora com essa primeira divisão, com essa... Não tem interior, né? E a tendência ela é ficar mais forte. Né? Cada vez mais forte. Hoje a FUMEP botava 13 equipes que qualquer uma podia brigar por título aí no equipes, assim, eu vejo dessa forma. Assim. Legal essa informação. Agora, espero que não seja comigo que isso aconteceu, que pode ter sido. Qual foi o teu gol inesquecível, Leandrinho? Tu te lembra? Pode citar mais de um, assim, contra quem? Assim, uma partida que tu te lembra, assim, que foi inesquecível. De preferência, não contra... Não, mas pode falar se for. Não, um lance em algum campeonato, daí tu cara, fala pra gente. Eu acho que o lance mais importante, assim, agora sem dizer em relação a títulos, porque eu tenho poucos títulos, né? Fui campeão da Taça RS. Mas tem bastante chegadas, né? Tenho bastante, fui vice-campeão estadual no estadual em Bagé, que eu não tomei gol, fui vice-campeão nos pênaltis com o Vani. Fui campeão do Centro-Sul brasileiro, uma final contigo. Mas o título que eu vejo assim, mais importante mesmo foi o por equipes, cara. Foi o campeonato que eu mais senti, assim. Sinceramente, não foi por... aquela ficha parecia... Tanto é que no final do jogo, tu ia chutar uma bola contra o Silvio, eu disse, para, filho, não precisa chutar, não precisa... mas a cabeça do cara... E eu acho que o lance mais importante não foi um chute meu. Foi a bola na trave do Silvio Operário, a semifinal contra o Pop lá. Interessante. Que como é que é o nome dele? O Enilton. Enilton chutou uma bola na trave contra mim, que nós estava fora. Eu me lembro bem do lance, porque sobrou para ele a bola e eu olhei para mesmo o Felipe faltando 1 minuto e meio. Felipe, faz alguma coisa aí. E aí o cara chutou a bola, o Enilson chutou a bola, teve infelicidade, chutou a bola na trave, eu e o Pedro saímos agarrados, se abraçando. Foi muito legal. O lance do campeonato. Foi o lance né? do campeonato. Não que os outros não foram, porque a gente jogou com a academia ali. Sim. Não, e um campeonato por equipes que a gente arrancou muito mal, né, Felipe? A gente passou por circunstâncias difíceis, quem a gente passou tava por lá, tudo, né? sabe? Foi difícil, muito né? legal, foi muito legal. Depois que engrenou, eu concordo contigo também, se eu pudesse dizer, a gente jogou junto esse campeonato, né? Tivemos a felicidade, não treinamos o campeonato, né? Mas foi uma coisa que foi, conforme o campeonato foi engrenando, mas ao mesmo tempo eu concordo contigo, que o Equipes é um campeonato que tu ganhar é legal, a tua associação ganha, mas quando tu ganha jogando com teus parceiros foi muito legal, é uma explosão, né? Que é muita pressão, né? Uma responsabilidade, assim, tu não quer... Todo mundo que joga, né? O pessoal que assiste joga Equipe sabe o que a gente está falando. É diferente, né? E é um título que eu, por exemplo, o pessoal do Clube Recreativo Rio Acel, na época de Guaíba, tinha. Ganhou com Leone, André, Diogo e Marcelo, acho que foi. E eu não tinha participado da equipe, então foi o meu primeiro por equipe. Né, que eu ganhei. Um título fora de série, né? O Equipes é até bom a gente dar essa ênfase no Equipes por estar na véspera da equipe. De repente as equipes aí que não estão inscritas, daqui a pouco alguém dá uma olhada, já se anima a agitar na associação para ir. É diferente, né? É diferente, é muito legal mesmo. Por isso que é interessante ter a oportunidade de mais gente jogar, eu acho que é válido. Agora, Leandrinho, qual tu considera as tuas maiores conquistas? Aí fala um pouquinho do teu currículo, né, na parte esportiva mesmo, tu já falou um pouco aí, das tuas chegadas aí, dos teus títulos.
Tanto no interno, de repente, como externo. Fala um Não, pouquinho fui do teu campeão da currículo. Taça RS em 2008, né? Na época que a Taça RS ainda classificava só 2 de cada. Foi a última Taça RS classificando 2 de cada grupo. Foi aonde essa taça? Foi no Círculo Operário de Pelotas. E Lembra quem fez a semifinal? Sim. Não vai lembrar. Na verdade, eu fiz a semifinal com o Careca. Eu tinha vantagem e empatamos 0-0. E na final eu joguei contra o Silvio. Eu tinha vantagem contra ele porque durante ao longo do campeonato eu tinha ganho dele o jogo 1-0. A gente acabou empatando 0-0 e eu fui campeão da Taça RS. Qual o jogo mais difícil? Essa final ou teve algum jogo classificatório que Cara, pesou a mão? não. Foi um final de semana que eu estava muito bem, assim, jogando muito bem, só que no domingo as coisas não encaixaram. Entendeu? E aí, domingo, eu com a vantagem embaixo do braço, eu tive que administrar contra o Silvio. Tomei acho que uns 2 chutes a bater no goleiro, foi um desespero. Mas Talvez que assim, você tenha a sensação real de poder chegar Exato, no domingo, né? Assim como agora você tem quartas de final, também é o mesmo peso, né? Sim, Você perder tá fora. Exatamente. O Centro-Sul. Só para concluir, é interessante falar esse campeonato que o Leandrinho, que a forma, muita gente não deve conhecer a fórmula dessa que o Leandrinho ganhou. Se eu não me engano, na época tinha 14. Não, o que eu ganhei tinha 16. 16 em Duas chaves de 16. 16, Tinham duas chaves de 16, ou seja, você jogava 15 partidas para se classificar. Exato. Num fim de semana, agora vamos fazer os cálculos. 1 hora cada partida, tinha que levar o juiz. Então era 15 partidas, mais a semifinal e a final. Então tu jogou Começava na 17 sexta. partidas. Começava na sexta. Era sexta. muito cansativo, mas era sensacional. Nesse né? campeonato, minha única derrota foi pro Rodrigo. É, Foi mesmo. olha só, tu vê só. Ironia continua, Leandro. Quer falar do... O Centro-Sul foi um campeonato bem difícil. Eu ganhei jogando no Círculo Militar, né? Eu jogava pelo Círculo Militar. Ganhei a final do Felipe, mas para chegar na final, o Felipe mesmo, acho que nas quartas de final, ele tinha tirado o Alex Degani com 3-0. Eu tirei, acho que o Ítalo. Foi um campeonato muito difícil. Foi difícil, Assim, não, o Centro o Rodrigo o Centro chegou na Sul- semifinal. Isso. Não, tava eu todo- peguei o Marcelo Malé na semifinal, né? Foi bem difícil. Um campeonato difícil porque todo mundo fala, o Centro-Sul brasileiro, quando é disputado fora é muito forte. Mas o Centro-Sul brasileiro, dentro do Rio Grande do Sul, ele vira um gauchão. Porque eu me lembro naquele lá, entre os 16 tinha Jogava todo mundo de fora, ainda era os época outros 15 eram gaúcho. todo o pessoal que jogava liso ainda, o pessoal de ponta jogou, Sim, né? sim. Vinhas, Isso foi quando? todo- 2009? 2009. Então o Malé ainda estava na França. O Malé estava na França. Malé e Diogo. Exatamente. Estavam na França. Não, Eu sim. fiz a semifinal com o Malé. Eu ganhei 1-0. Eu lembro naquele campeonato, é tão engraçado, cara, que eu joguei, eu acho que foi na segunda fase, que eu fui a pior campanha dos 16, porque eu peguei uma chave que era eu, o Careca, era 4 assim, pescoço, cara. Todo mundo ficou com 3 pontos na chave. Foram os 4 pros pênaltis. Um campeonato muito difícil. Sabe o que é isso, cara? Nunca Careca tinha acontecido. também Foi o deu, único né? campeonato que aconteceu isso comigo até hoje, por isso que eu me lembro nesse campeonato, nesse Centro-Sul que tu ganhou. Sim. Que eu fui a pior campanha, eu era o 16º, se eu não me engano, e peguei o Alex, ele com primeiro no caso. Aí tive a felicidade de ganhar o jogo, né? Mas foi o único campeonato, eu acho que eu joguei uma chave que todo mundo empatou. Sim. De tão É muito parelho equilibrado, que tava, muito exatamente. Aí depois tive o por equipes, né, que a gente ganhou, mas por equipes, cara, eu devo ter, sinceramente, eu não me parei ainda, mas eu devo ter Muitas uns 5 chegadas. vices. Muita chegada. Devo ter uns 5 vices, umas 3 com a Riocel, não, umas 4 com a Riocel e uma com a própria E Fumeta. quantos aqui, né? vices tu já teve individual? Individual eu tive do estadual, eu tive né? Um estadual, mas no estadual eu cheguei acho que umas 4, 5 vezes, assim, entre os 4. Entre os 4. No brasileiro eu fui 3 vezes, 2 vezes terceiro e uma vez quarto no brasileiro. E o Centro-Sul foi o único que eu cheguei mesmo, que eu joguei a competição. O Leandrinho, para dar um feedback, antes existia um ranking histórico, né, dos maiores chegadores. O Leandrinho estava entre os 15 ali. Não sei se o ranking tá dando. O Christian tinha um ranking, né, que era dos maiores jogadores de todos os tempos. Cara, eu fui eliminado pelo Christian em 3 estaduais, nos pênaltis. de 8-4 nos pênaltis. O Christian era um 3 especialista. anos né? seguidos, assim. O Christian era especialista nos pênaltis. É mérito de treino, né? Treino psicológico e treino da mão, né?
Realmente, ele teve uma fase... É que ele é um fora de série, né? O Cavalo não tem... Chegou ao ponto que não tem como... Tem... E na associação, tem alguma coisa que tu queira falar em relação à chegada, alguma coisa, um momento importante? Eu acho que o momento mais importante é claro, a gente ter 50 pessoas agora desfrutando de futebol de mesa, porque a FUMEPA hoje ela te dá condição, né, de tu ir para qualquer campeonato muito bom, mas deram uma amenizada nesse monte aqui, né? Certo, tem que comer. E o que o Dirceu falou aqui antes é bem importante mesmo, porque tu vai preparado para todas as adversidades. Pode tu não estar naquele dia para ganhar um campeonato e tal, exatamente. entendeu? Mas tu vai preparado com todo tipo de jogo. O jogo da fechada, o jogo do interior aquele que tu tem que ganhar. Exatamente. Porque antes a gente tinha que... Não é que antes, é que é uma coisa muito relativa, né? Se tu tá jogando o campeonato da FUMEPA hoje, não sei, eu acho que tu concorda comigo, acho que tu vai concordar. Se tu tá jogando na FUMEPA, dentro da FUMEPA, o campeonato, tu já tá acostumado. Então tu não precisa treinar tanto. Daqui a pouco tu regula a tua mão. Exato. Tu dá uma reguladinha na mão mas tu não precisa fazer aquele treino absurdo, porque tu já tá, senão tu satura. Tu já passa por muita diversidade. Exatamente, senão tu satura, tu já tá preparado, né? Às vezes é só dar uma regulada na mão, assim, um chutezinho, algum lancezinho básico, tu tá preparado, porque tem 50, né, diferente para jogar. E Leandrinho, na tua opinião, assim, vamos fazer assim, cita 3 jogadores que tu acha mais difícil de jogar, assim, na FUMEPA hoje. Vamos ter que botar 3, né? Sim. Na tua opinião, assim. Eu vou falar por mim, né? Com o teu jogo. Falar por mim. Difícil para mim é o Rodrigo. Difícil. Felipe é um jogo difícil. E o Diogo é um jogo difícil. Esse para mim são os 3 mais difíceis. O André André O André ainda não conseguiu ainda achar o antídoto. André não. O André Eu lembro no estadual, né? O André ganhou o estadual, eu lembro de 2 lances, né? O problema do André não foi o jogo mais difícil dele, Felipe, no estadual. O problema do André não é na mesa. Aqui, o problema é o psicológico. Ele já entra. Já sabe que não tem jeito. Boa, Leandrinho. Agora, Leandrinho, se tu pudesse dar uma dica para alguém aí que está começando, o pessoal pede dica e tal, o pessoal, até os próprios nossos, assim, que está jogando futebol de mesa, tu que já é uma pessoa que tem títulos, já ganhou em diversas, nas associações que tu já jogou, tu já foi campeão, então tu é um jogador diferenciado, né, dentro do futebol de mesa, tanto é que tu é conhecido e respeitado. Sim. Então, qual é a dica que tu daria pro pessoal que está começando, o que ele tem que fazer, Cara, esse jogo... Dá uma moral aí pra... Esse jogo O jogo é fantástico, né? Na minha opinião, assim, mas o treino aqui vai te levar a um nível de jogo bem alto, o treino, entendeu? Treinando, eu me lembro que no próprio clube da Riocel eu não treinava chute, eu treinava, vou colocar a bola pro ponto, vou cobrir, entendeu? Treino de defesa, treino de ataque. Mas nesse jogo, eu considero... Cancela, para de dar dica. 60% desse jogo é o psicológico. Exatamente, quando tu chega só para complementar, não querendo te interromper, quando tu chega num nível que é tão parelho, já não é tanto mais o treino. Exato. Porque tu já tem que eu chamo de horas de voo, né? Tu já treinou tanto, já fez tanta repetição. Tu já passou por aquilo, né? Que tu já daí, quando chega naquele nível, é um detalhezinho. Então, às vezes é um psicológico, é uma coisa de tu não te bloquear, é uma coisa interessante tu falar isso. E é uma coisa que eu... Interessante tu falar que tu também já treinou muito, porque às vezes o pessoal hoje olha, o Leandrinho não treinou, mas ele já treinou muito. Exato. Porque o pessoal novo às vezes se baseia num Rodrigo, num Leandrinho, num André, num Diogo. E o pessoal hoje só chega e bota o time na mesa. Mas esses caras já treinaram muito. Sim. Esses caras já treinaram muito. Exato. E o pessoal que está iniciando, que a pergunta na verdade dar essa dica, esse feedback para o pessoal que está começando. Eles têm que treinar mais para tentar chegar onde tu já chegou. Porque a gente brinca, né? A gente foi, eu acho que o estadual que o André ganhou, eu acho que estava eu, o Felipe, o Gustavo e o André no mesmo quarto. A gente ficou lá em Jaguarão lá. Aquela mansão lá. Exato. O André disse que era o quarto tri grande. E aí a gente ficou lá. Se erguesse a perna muito, dava um chute. Que o André ganhou foi Jaguarão.
Ah, não, foi individual. 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 E Foi nesse, o atual, o André é atual campeão. e nesse campeonato, cara, como como Facilitaram, o nível né, de da vida. concentração muda, né? Eu tenho, por exemplo, eu sei quando eu tô com a minha concentração boa, sabe? Tipo, eu não consigo Tô bem, o que tá acontecendo. O Felipe é muito parecido, porque eu vi aquele dia, ele botava o fone e entrava. O André não, o André ia lá, tava trocando botão com outro cara na outra mesa. Às vezes é o jeito da é pessoa. o jeito de porque cada ele um, precisa né? desopilar, ele precisa sair daquele. Exato. É isso aí. No equipes é importante isso, tu saber lidar com teus parceiros, Isso, que às vezes tu dá uma exatamente. dica que tu bloqueia um. Exato. E o outro não, cada um tudo por isso é equipes, complicado. o Às vezes é exemplo- cada um jogar o seu jogo Sim. e depois só que o nem na- equipes que nós ganhamos, né? Exatamente. Nós ganhamos. Qual foi a estratégia? A Tinha estratégia 5 minutos de jogo, o Diogo, gol! 1-0. deixa. E nós. A gente não criou muita estratégia, né? A gente botou o time em campo e a estratégia conforme o jogo ia Exatamente. se mudando. Vamos olhar os primeiros 25. Se desse alguma coisa, a gente trocava. Porque eu acho que foi as primeiras que deu a zebra que Isso, daí a isso. gente começou a moldar, né? Exato. É verdade. Isso Interessante. Então a dica que tu dá pro pessoal é isso aí, é treinar, não tem jeito. Treinar, que o resto vem ao natural, né? Interessante que tu falou a parte dos fundamentos, né? Como que, sem querer, eu já peguei um gancho ali do que tu falou da parte de fundamentos. Que é isso aí, o pessoal às vezes não tem isso, né? Que tu provavelmente, treinar cobertura é um fundamento, treinar lançamento é outro fundamento. Porque sabe Aí a que dica, ó, já estamos... Porque tu sabe que aquilo ali vai Treinar chute acontecer, é o né? fundamento. Isso, Tu treina as situações de jogo, né? E eu Interessante. diferente de muitos aí, né? O André mesmo migrou para régua, o Marcelo migrou para régua e tal. Eu e o Diogo ainda continuamos Persistiu ainda na mais coisa. Aí já é um paletinha, pouco né? da pergunta que eu ia fazer. É a última pergunta? Não, eu ia começar tamo agora estourando os horários. as perguntas da mesa, né? Que daí Perguntas da agora mesa, né? já pode até... Já posso fazer então. Sei. Tu é um cara, então, começou na ficha Isso. e dificilmente, eu só vejo você chutar de régua assim, muito difícil, né? Isso. Só Não, se for um só- chute muito de longe e tal. né? Chute, cavada longa, assim que é... cavada longa E não chute. se sentiu assim para trocar um momento. Não, eu vou trocar, vou tentar Não. jogar de. Não, porque eu acho assim, cara, a ficha ela te dá tu tem uma técnica, um requinte naquele detalhe, que pelo menos eu jogo muito fechando jogadas. Jogada né? mais... Não fala, não fala. O pessoal já sabe. Não, às vezes é Então uma- ela te dá assim, sei lá, O tato fino, tato. digamos assim, se tu pegar na parte... É a mesma coisa eu chutar uma bola de régua e o Felipe, por exemplo, chutar Na uma bola parte de régua. fisiológica O seria Felipe o tato sente fino. a régua, a sensibilidade da régua. Eu não sinto. Eu vou no instinto de dar no meio da Tá. bolinha pra ir no gol. Então, É, o tato agora fino, é uma- a ficha é melhor no tato fino, na Isso. régua é uma coisa já vi não é algumas tanto. jogadas tuas, né, de competição que a gente vai. Já tomei observa. algumas jogadas tuas. Já tomei também, não, mas já embatamos bastante, bastante. Mas uma jogada assim que foi marcante pra ti num campeonato que você fez com a ficha de precisão assim, alguma jogada. O título Cara, você já falou, quero saber uma jogada que assim ficou marcante pra tu. Copa do Brasil 2015, que a gente acabou até jogando um jogo. Eu tava jogando com o Sidney, o Doce, de Santa Vitória, de Santanense, Livramento. Ele fechou uma jogada do outro lado da mesa e eu só tinha um botão desse lado da mesa. Sim, uma jogada aqui, desse lado aqui. Eu tava pichon, tinha um monte de gente vendo o jogo ali e tal. Eu atravessei e fiz a cobertura daquele lado. Ele chegou com o botão, eu cavei deste lado de cara, meio porco e ganhei o jogo de 1-0. Em coisa de 3 minutos. Entendeu? Inverteu completamente Exatamente, o jogo, né? uma jogada que eu tive felicidade lá e felicidade aqui. E jogar de tato fino, né? Pra tu botar a precisão, botar certinho o botão. Exatamente. Lembro dessa jogada. Lembra, né? Espetáculo. Mais alguma pergunta da mesa aí, Jefferson? Não, eu só quero parabenizar e dizer que... Não, mas como não? Tu tava dormindo? Eu só quero parabenizar. Não, eu fiquei pensando... O cara aqui vem, o cara tá aqui até. Olha aí, Vanessa, dá a corda aqui. Peraí, o cara tá aqui, ó. Acordou. Faltam fiquei- 20 pra meia-noite, o cara ficou aqui, vai pra Guaíba. E vai pra Guaíba. E tu não tem a Não, pergunta? é que eu Faz fiquei- toda a pergunta. É que na realidade eu ia parabenizar mesmo, porque eu fiquei pensando que o Leandrinho colocou muito sobre treinar na mesa, As sobre... dicas do Leandrinho, as hoje dicas o do pessoal Leandrinho. fica pedindo dica. E Olha, como, acho que até como abriu é jogo importante- demais. Não, mas como é importante, porque na realidade assim, ó, eu me coloco que eu sempre fui um cara que chegava aqui na FUMEP em cima do horário e ia pra mesa jogar. Mas esse ano eu me preparei, mesa me em casa, ajeitei tem mesa em pra casa, sempre chegar. tem- Não, eu tá não consigo enrolando. treinar em casa. Mas eu me preparei esse ano pra sempre chegar 1 hora antes pra sentar na mesa e ficar 1 hora treinando. Calma. E na realidade
graças a Deus o resultado tá vindo à mesa. E eu acho que é importante mesmo a gente passar para os nossos afumepanos, que é importante mesmo o cara treinar. Sim. Eu tenho sentido isso na pele, que há mais de 3 meses eu venho 1 hora sempre mais cedo, treino chute, treino cobertura, e no jogo o resultado tem sido. Tenho complicado alguns aí, Leandrinho. Mas peraí, a entrevista é tua ou é dele? É para agradecer a... Não, entrevista ele. Até agora... Não, eu gostaria até de Pegar um gancho. Pegar um gancho, até porque, cara, o estadual de 1989, entendeu? Foi meu primeiro estadual que eu fui jogar, né? Juvenil, alguma coisa assim. A semifinal daquele estadual se chamava, tinha Careca, Silvio, Alain, que foi da França, Sim. e eu, os 4 finalistas. A gente até tirou uma foto junto 24, 25 anos depois, agora num campeonato, até quando o Alan voltou a jogar. Que legal, né, cara? Tanto tempo depois, todos aqueles personagens se encontraram e, na verdade, o Silvio parou, voltou, o Careca mudou de lugar, eu parei, mas se encontramos ali 25 anos depois, né? Muito legal. E é legal isso até para o pessoal que às vezes cria alguns climas que não desnecessários no jogo. Para a gente também ter essa sensação, claro, a gente está competindo numa competição, no momento do jogo, um quer ganhar do outro, um quer vencer do outro, e isso é importante para a competitividade. Mas para a gente, que nem tu falou, quase 30 anos, então, para nós, todos nós, né, tentar não perder o ponto na mesa, que a gente pode acontecer de alguém perder o ponto, né, em algum determinado momento, para tu ver a importância, isso fica. Que nem o Leandrinho deve ter diversos troféus, como todos esses que tu falou, deve ter histórias e essas amizades ficam. Que nem quando a gente viaja no campeonato, muitas vezes a gente senta num bar, que a gente tem mais oportunidade de ficar junto. Pô, quanta história sai, pra gente aproveitar esses momentos também. Claro, todo mundo quer se dedicar, quer ter um título, quer ter uma coisa, mas dá importância também pra amizade, que a gente está conseguindo chegar nesse patamar também, que é importante, que nem tu, foi legal esse teu Então, já que o meu amigo não fez a pergunta, eu vou fechar, né, com uma pergunta. Mas é que vocês não deixaram eu terminar. Não, mas agora já era. Agora tô já entrando tem de direito à carrinho. tua pergunta. Tem uma assim, história engraçada que tu tem te lembrado com a tua turma, assim... que O produtor está nos cobrando o tempo. Vamos lá. Tem que ter mais entrega o programa. mais 5, 10 minutinhos. Pra finalizar. no máximo, né? Não, tem muita história, né, cara? Tu viajar com o André é comédia. Comédia. É um troço impressionante, cara. É um álbum, só vem as fichas. Tá louco. Uma atrás da outra. Uma figura. Agora, por exemplo, nós fomos para o Livramento. Foi eu, o Nelsinho, a Fátima e o André. E eu fui e liguei do carro, o botãozinho para esquentar o banco. Chegou ali empantando, o André disse, cara, eu tô com um calor que não tem explicação. Deixou ele só pra sacanear o André, deixou ele... Mas eu coloquei já na situação aquela de ver como é que ele ia lidar com aquilo, sabe? Já pra sacanear. Não, tá louco. Sensacional. Tá pegando que calorão. Cara, vocês não me fizeram uma pergunta e eu gostaria de colocar aqui. Não é o meu estilo de jogo, não é. Eu me considero um cara que jogo muito defensivamente, né? Mais seguro, assim, não se expõe tanto. Exatamente, Mas um cara que eu vi jogar, pra mim esse é um extra classe, assim, sabe? Que é o próprio Robson, que tu fez a final lá. Pra mim o Robson é de outro planeta. Pegar fora, assim... a gente poderia colocar aqui Christian, Alex, que são vencedores, né? Mas eles, eu acho que eles propõem o futebol de mesa em cima de ter o louro, entendeu? E o Robson não. O Robson, ele joga pra frente, ele procura o jogo, sabe? Sabe jogar com o que precisa, né? Exatamente. Com o que precisa, com o resultado que precisa. Ele sabe tanto fazer o jogo defensivamente, fazer a retranquinha quando precisa e sabe fazer o ataque. Né? E é outro jogador com certeza que a gente sabe que é uma história de treinamento disso aí. Ele é muito dedicado, né? Ele é muito dedicado, né? Tu sabe, tu conhece ele, O Robson, eu lembro na história dele que ele ganhou a Taça RS em Guaíba, lá no Clube da Rossel. Primeira partida da sexta-feira ele perdeu o jogo. No outro dia ele ganhou 12 partidas consecutivamente. O cara é um fenômeno. Tá louco. Legal.
Mais alguma pergunta? Vamos encerrar, gente? Não, Fechamos, então. Satisfeito, 20 para meia-noite. Agradecemos aí, pessoal, a todos o bate-bola, então. Muito obrigado, Leandrinho, pela tua entrevista, pela tua disponibilidade. É importante o pessoal conhecer, saber que às vezes o pessoal olha o pessoal já mais em cima na FUMEPA, o pessoal que já tem um pouquinho mais diferenciado na questão da técnica e acha que, nossa, chega e joga botão. Não, esse pessoal já joga há muito tempo, né? O Leandro falou, em 89 ele já estava numa semifinal, pessoal. E com pessoas que hoje são grandes jogadores em também. Em 89, com 18 anos, jogando botão. Exatamente, ele vem desde as categorias de base, né? Uma coisa que é muito importante também. Então, quando é que tu entrou aqui na FUMEPA? Eu entrei na FUMEPA em 2015. 2015, Não, foi né? antes. 2015 tu ganhou equipes para tu ter vaga, acho que foi um pouquinho antes. Acho que 2014. Então, Não, 2014 para cá, pelos dados do Gaesch, chegou. São 237 jogos, Olha aí. 112 vitórias, 73 empates, 62 derrotas. Fez 220 gols e tomou 91 gols. Saldo Saldo 129. 237. Estamos falando só da modalidade livre, né? Isso. E não está incluso os torneios de fim de Isso. O semana. torneio que está incluso é 2 verões. Dois torneios verões, de verão. Um Leandrinho ganhou, né? Eu ganhei 2 verões. Ganhou 2 verões. Sou um cara que gosta muito do verão. Gosto de jogar botão no verão, que eu tô mais tranquilo com minhas obrigações. Então tá, Leandrinho, obrigado. Valeu, brigadão aí. Valeu, gurizada. Que a gente siga aí na nossa... Cadê o meu retrospecto contra ele aí? Olha aqui, não tem problema, eu venho aqui. Eu quero invadir, tu já foi conquistado. Ui, Invasão, ô produção, segurança. Tu já foi conquistado, cara. Mas tudo segurança aí. Vamos ver aqui, ele tem alguma coisa, Vamos olhar aqui rapidinho antes de terminar então. Tem aí? Tem. Eu sabia O nosso entrevistado, nós não podemos falar nada contra o nosso entrevistado, né? Hoje o entrevistado Tem que cortar. Não. Mas agradecemos aí o Leandrinho pela disponibilidade. Bom, Leandrinho mais um bate-bola e- pra conta. André, são 15 confrontos, Ai, olha, cuidado. Só fala. 4 vitórias, Só fala. 4 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Pra quem? Não, quem? a coisa dele. Ele tem mais vitórias. Não, ele tem 4 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Tá errado. Meu filho! Tá errado. Não, mas Certo, aqui, ó, então, pessoal. Essa estatística, a maioria tá certa, mas veio uma equivocada. E o Gaesch, provavelmente tu não... Refaz, porque Gaesch, não tá eu certo. já entrei com o recurso, com o Gaesch, e realmente estava errado, ele concordou comigo. Que ele falou que o André estava na minha frente, ele não está. Brincadeiras à parte, muito obrigado, gente. Mais um bate-bola para conta. Estaremos fazendo o próximo bate-bola após o Equipes, a segunda-feira após o Equipes, dando resultado, chamando mais um entrevistado. Vamos começar a falar um pouquinho mais de Rio Grande do Sul, vamos criar um mecanismo, alguma coisa para a gente falar do Rio Grande do Sul, também falar das competições, que já que o programa já cresceu, a gente tem que falar também das Pessoal que outras depois tem que assinar um associações. ponto na hora de ir embora, hein? Certo, então, gente, obrigado, Alô, boa noite, valeu, até um a abraço. próxima. Valeu!